Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 22 de outubro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Leilão do pré-sal repercute entre os senadores no plenário. Veja as matérias mais importantes que devem ser votadas esta semana no Senado. Aposentadoria especial em debate hoje na Comissão de Assuntos Sociais. E Sociedade apresenta quase 500 sugestões para mudar o Código Comercial. Críticas, elogios e dúvidas marcaram as reações no Senado ao primeiro leilão do pré-sal, realizado na tarde de ontem no Rio de Janeiro. O grupo vencedor, encabeçado pela Petrobras, vai ter que depositar 15 bilhões de reais só para assinar o contrato. No plenário, expectativa. Senadores estavam atentos ao primeiro leilão do pré-sal. O leilão do Campo de Libra, que é a maior reserva de petróleo do nosso país, que representa 66% do pré-sal brasileiro e só deveria ocorrer com absoluto rigor em respeito às regras básicas de transparência e segurança jurídica. Nenhuma razão preside a realização desse leilão, a não ser esse desespero pelo superávit primário e pela utilização dos 15 bilhões de reais no caixa do governo. O governo vai tirar o que, pela lei que o governo mandou para cá, iria para a educação, pelo menos temporariamente. E a gente sabe que esse temporariamente vai levar 5 anos, até muito mais. O Campo de Libra fica a 170 quilômetros do litoral do Rio de Janeiro. Tem 1.500 quilômetros quadrados e pode produzir de 8 a 12 bilhões de barris. Nele, o governo espera que sejam investidos 400 bilhões de reais. A dúvida sobre quem vai explorar essa riqueza levou manifestantes para perto do hotel onde foi realizado o leilão no Rio de Janeiro. Homens da Força Nacional impediram a passagem. Lá dentro, uma cerimônia rápida. Em 40 minutos, o envelope foi aberto. O único consórcio que participou será responsável pela exploração de Libra nos próximos 35 anos. O grupo é encabeçado pela Petrobras, que tem 40% de participação. A anglo-holandesa Shell tem 20%, a francesa Total mais 20% e as chinesas CNPC e CNOOC 10% cada. O ministro de Minas e Energia e a diretora da Agência Nacional do Petróleo comemoraram o resultado. O leilão foi coroado de êxito. E o que nós precisávamos é que houvesse um consórcio ganhador. Houve um consórcio que está dentro rigorosamente das regras. Foi um sucesso absoluto, onde Libra terá como resultado para o governo brasileiro um montante da ordem de R$1 trilhão ao longo de 30 anos de produção. E minimizaram a participação de apenas um consórcio. A qualidade do grupo empreiteiro e a qualidade da tecnologia e da capacitação técnico-econômico-financeira das empresas integrantes desse consórcio não deixa nada a desejar ao que a gente pudesse esperar de melhor como resultado dessa licitação. Vencia o leilão quem oferecesse ao governo a maior quantidade de óleo. É o sistema de partilha. Como só um consórcio participou, não houve ágio. As empresas vão repassar à União exatamente o que estava previsto no edital, 41,65% do que for extraído. O consórcio também terá que pagar um bônus de 15 bilhões de reais. Aqui no Senado, a expectativa deu lugar a críticas e elogios. Hoje o governo brasileiro, o Estado brasileiro, é parte do processo produtivo e receberá mais de 41% de barris, o que representa, sem dúvida nenhuma, a maior fatia, a maior parcela do lucro que a exploração do petróleo do pré-sal nos dará. O governo estabeleceu esse patamar em 41,65% do total do volume de petróleo, da produção de petróleo a ser entregue pelo União. E qual foi a proposta desse único consórcio vencedor? Foi esse patamar mínimo de 41,65%. Ora, é um furo na água.
Nesta terça-feira, um projeto de saúde pública deve abrir a semana de votações no plenário do Senado. A proposta amplia o tratamento de câncer pelos planos de saúde e inclui medicamentos de uso oral entre as coberturas obrigatórias. A autora do projeto é a senadora Ana Amélia. Um comprimido que substitui a quimioterapia convencional invasiva, que precisa ir numa clínica ou ir num hospital. E isso é, primeiro, difícil e é mais caro, é bem mais caro. Oferecido para os pacientes de câncer a quimioterapia oral, o que vai haver? A massificação do consumo e vai cair o preço do medicamento. Isso vale para o SUS, que hoje vem bancando esse gasto, quanto vale também para os próprios planos de saúde. De acordo com a senadora, a aprovação do projeto dará força de lei a uma portaria anunciada hoje pela agência, anunciada ontem pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A partir do ano que vem, a ANS vai exigir que os planos de saúde cubram o custo de 37 medicamentos orais contra o câncer. Matérias políticas também estão na pauta do Senado esta semana. Um debate sobre o novo pacto federativo, a polêmica sobre o voto secreto no Congresso e uma decisão sobre o número de deputados por estado. A repórter Dinalva Ferreira explica que os senadores podem votar um decreto para tornar sem efeito uma resolução da Justiça Eleitoral. Em abril, o TSE redistribuiu as 513 vagas da Câmara conforme o número de habitantes do censo de 2010. A regra atual tem como base a população de 1998. A alteração aumenta o número de vagas de 5 estados: Amazonas, Pará, Ceará, Minas Gerais e Santa Catarina. Perdem deputados outros 8: Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Alagoas. Na semana passada, o presidente do Senado marcou a data da votação. É evidente que meu estado tem interesse, mas como presidente do Senado Federal, eu não posso perder a isenção de apreciar essa matéria desapercebidamente pela Casa. De modo que, desde já, nós prepararíamos a inclusão dessa matéria na ordem do dia da quarta-feira. O Pacto Federativo também está na pauta da semana. Na quinta-feira está marcada a terceira sessão para discutir o tema. O debate vai ser com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Definir quais são os pontos concretos que nós vamos trabalhar. Se é só com a dívida, se é só com validação, se não vai mais mexer no ICMS. Então, bora discutir isso uma vez por todas. Nas comissões, o destaque da semana deverá ser a discussão sobre o fim do voto secreto no Legislativo. A matéria, que já tinha sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e já estava em plenário, voltou à CCJ porque houve um requerimento para tramitação conjunta com outras PECs sobre o mesmo tema. O relator, senador Sérgio Souza, manteve a decisão de prever o voto aberto não só nas cassações de mandato, mas em todos os outros casos. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem na pauta projeto que fixa obrigações específicas de universalização de serviços de telecomunicações para localidades da Amazônia Legal. O objetivo é tirar algumas áreas do isolamento. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto determina que pelo menos 5% dos recursos da CID, a contribuição sobre petróleo e derivados, sejam aplicados em infraestrutura urbana de transportes coletivos ou não motorizados. A Comissão de Educação faz a terceira audiência pública para discutir o Plano Nacional de Educação. E a Comissão de Meio Ambiente está prevista para começar daqui a pouco, às 8h30 da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Meio Ambiente realiza uma audiência pública para discutir o tema Meio Ambiente, Cidadania e as Nações da América do Sul, da Unasul. Vão participar do encontro juristas, como o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, além do professor Ramiro Guerreiro, da Universidade Jesuíta de Salvador, na Argentina. O objetivo do encontro é debater os problemas comuns das nações do continente sul-americano, sobretudo em relação aos temas ambientais.
Essa audiência pública vai ser interativa. Os cidadãos vão poder enviar perguntas aos participantes. Isso pode ser feito por meio do portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br e também pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 22 11. André? Obrigado, Ronaldo. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. Na Comissão de Direitos Humanos, um projeto altera o Estatuto da Igualdade Racial para incluir capítulo específico sobre o direito à propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades quilombolas. E a Comissão de Assuntos Sociais faz audiência pública sobre o tema aposentadoria especial. Vão debater com os senadores representantes dos três poderes. A CPI da espionagem faz audiência pública para ouvir Paulo Sérgio Pagliuzzi, especialista em segurança da informação, e o ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Marcelo Itagiba. A Comissão de Juristas, que trabalha no novo Código Comercial, recebeu 460 sugestões da sociedade. Entre as ideias em debate está a possibilidade de abrir empresas por meio eletrônico. Os juristas se reuniram ontem no Senado. O Brasil é um dos piores lugares para se fazer negócio no mundo. Entre 185 países pesquisados pelo Banco Mundial, ocupa a 130ª posição. Culpa dos impostos e da burocracia. Não é admissível, né, que a gente tenha ainda hoje no Brasil uma regra para estabelecer uma empresa em São Paulo, outra para fazer a mesma empresa em Santa Catarina, outra é diferente para fazer em Salvador. Nós precisamos ter um rito simplificado, um rito lógico. O Código Comercial em vigor tem mais de 160 anos. A comissão do Senado, que vai elaborar um novo texto, quer facilitar a vida dos empreendedores. Uma das propostas é que o registro público de empresas individuais seja feito exclusivamente por meio eletrônico. Algumas vezes o negócio é importante, não pode demorar muito tempo, pode haver alguma certidão que não é possível obter desde o início, porque os funcionários estão em greve, porque há uma dificuldade de comunicação. Durante um mês, o novo Código Comercial recebeu sugestões da sociedade. No portal e-Cidadania do Senado, foi possível apresentar críticas e sugestões aos mais de 1.100 artigos do texto. Esse relatório contém 460 sugestões de aperfeiçoamento de diversos dispositivos do anteprojeto e agora nós vamos nos debruçar sobre essas 460 sugestões e, pelo que a gente tem visto desse trabalho, temos certeza de que o projeto sairá engrandecido, o anteprojeto estará melhor depois que a gente discutir e apreciar essas contribuições. Durante a reunião desta segunda-feira, o Ministério Público de São Paulo fez uma sugestão. O objetivo é evitar fraudes de empresas falidas que mantêm negócios em mais de um país. Isso permite que uma falência brasileira, por exemplo, possa ser reconhecida como legítima em outro país, onde tenham ativos ou bens desse falido, e com isso se faça a arrecadação desses bens para pagar os credores, as vítimas da fraude aqui no Brasil. A Comissão de Juristas iniciou os trabalhos no dia 7 de maio. O prazo final para a entrega do anteprojeto de Código Comercial é 3 de dezembro. Exigir material de uso coletivo nas listas escolares está perto de ser considerado prática abusiva. O texto aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor pode diminuir o gasto dos alunos das instituições particulares. Os pais já sabem. Todo início de ano é preciso reservar parte do orçamento para a compra do material escolar. Uma despesa alta que pode ficar ainda maior nas escolas mais exigentes. Além de itens básicos, como caderno, lápis e borracha, as listas pedem materiais de uso coletivo, como as folhas para impressão de provas. Em alguns casos, o aluno tem que levar até papel higiênico. O Código de Defesa do Consumidor protege os pais contra o abuso das escolas, mas em um artigo genérico, que exige a interpretação do juiz. Se você já paga uma mensalidade, que ali tem embutido tudo o custo da escola, mais o seu lucro, você não tem que pagar o material de custo da escola que já está embutido na mensalidade. Só que isso não é transparente, é de difícil entendimento. Mas a cobrança de materiais para uso coletivo pode estar com os dias contados.
Um projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor do Senado proíbe a prática adotada pela maioria das escolas. Elas só poderão exigir materiais usados exclusivamente pelo aluno. O autor do projeto, o deputado Chico Lopes, afirma que a exigência dos materiais de consumo é uma cobrança dupla das escolas. Quando eu pago a anuidade, está contido papel para prova, material de banheiro, tudo isso já está previsto, inclusive o salário dos professores. A orientação do Cinep para as escolas particulares de educação básica aqui no DF é que o material de consumo, o material de expediente, de limpeza da escola, ele deve fazer parte da planilha de custos da escola e ser cobrado por meio da mensalidade escolar. A relatora do projeto no Senado, senadora Ana Rita, avalia que a inclusão de todos os materiais na planilha de custos das escolas é positiva para os pais. Quando o pai vai matricular o filho e sabe do valor da mensalidade, ele precisa ter a segurança e a certeza que não terá custos adicionais. O projeto sobre material escolar segue para sanção presidencial se não houver recurso de 9 senadores para levar a matéria ao plenário. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.